Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou Alan Fernandes e estamos aqui mais uma vez em busca de conhecimento. Programa que traz para vocês, para todos os nossos queridos ouvintes, informações sobre tudo o que é questionável pela humanidade, tudo que nos estão escondendo, tudo que eles não querem que você saiba, para você ter independência de conhecimento, para você ter independência de tecnologia, para você ter uma alimentação medicinal, uma alimentação equilibrada, poder mental, evolução mental e controle corporal. E hoje o programa está dedicado a dois queridos amigos e colegas de trabalho que são extremamente queridos no nosso meio de pesquisas, Alessandro Oliveira e Vanessa Oliveira. Boa tarde para vocês dois. Boa tarde, Alan. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial. Boa tarde, Alan. Boa tarde, ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre o centro tecnológico que foi construído, que está sendo usado para potencializar as pesquisas de todos os associados do Projeto Portal lá em Mato Grosso do Sul. O que é esse centro tecnológico? O que é esse observatório? Quais são as ferramentas que foram desenvolvidas? Hoje nós vamos falar sobre isso e também nós vamos falar com a Alessandro e com a Vanessa sobre um artefato tecnológico arqueológico. Nós temos, você sabia, ouvinte, que nós temos várias pedras que elas mudam de frequência conforme o seu pensamento. Nós temos várias pedras que não são de origem terrestre, e essas pedras elas têm um formato de disco voador. Essas pesquisas, essa descoberta, ela foi realizada através dos pesquisadores, tá? E hoje nós vamos passar essas informações aqui para todos vocês no Em Busca de Conhecimento. Fiquem conectados, sintonizem com a gente agora e pegue papel e caneta, porque hoje você tem muitas informações. Lembrando que hoje é quarta-feira, e como toda quarta-feira, às 19h30, nós temos um encontro no anfiteatro da Associação Projeto Portal, aqui no Jabaquara, onde nós vamos repassar todas as informações, inclusive eu estarei lá, mais uma vez, repassando a vocês, todos que conseguirem reservar a sua cadeira através do número 3459-9945, estaremos repassando essas pedrinhas, esses artefatos para todas as pessoas que estiverem presentes, e vamos ensinar como usar essas pedras, que na verdade não são pedras, né? Então vou começar a conversa aqui com a Alessandro e com a Vanessa. Primeiramente, eu gostaria, Alessandro e Vanessa, que vocês passassem para os ouvintes, passassem para todas as pessoas que estão ouvindo, o que é esse observatório, por que foi construído esse observatório em Mato Grosso do Sul, ali na cidade que está sendo construída, chamada Zigurates. Então, Alan, a gente montou lá um centro de pesquisa e um observatório anexo a esse centro de pesquisa. Ele foi construído nessa região, na verdade a região lá de Corguinho, no Mato Grosso do Sul, ela está a 19 graus de latitude sul. E nessa posição geográfica a gente consegue ter uma certa interação melhor com inteligências superiores. Para eles é mais fácil interagir com a gente nesses pontos de latitude. Isso em função da malha nevrálgica do planeta, né? Seria a malha magnética do planeta, né? E também tem outras condições também, como a situação dos minerais que são encontrados lá na região. Lá na região tem uma certa quantidade assim, de cobalto que facilita também a interação deles com a gente, né? Então, Alessandro, existe um grupo, né? Existe um grupo que se reuniu para construir com compromisso, parece assim, se me corrija se eu estiver errado, ok? Existe um grupo que se reuniu com compromisso de produzir, de construir esse observatório. E esse observatório tem várias tecnologias dentro. Quais são essas tecnologias? O que nós podemos mapear no planeta através desse Centro de Tecnologia Zigurates? Então, no Centro Tecnológico Zigurates, a gente montou um centro de pesquisa completo.
porque a gente estava, assim, inicialmente a gente estava, teve orientação, né, dos parceiros, né, mas também a gente tinha uma sede de conhecimento, uma sede de informação que a gente não conseguia nas agências e centros de pesquisas oficiais, porque a informação é camuflada, a informação ela é oculta. Então a gente teve a necessidade de criar um centro próprio para a gente fazer as nossas próprias pesquisas e tirar as nossas próprias conclusões. Então a gente montou lá um centro de pesquisa completo, moderno, um observatório espacial, que na verdade é o primeiro observatório espacial do Mato Grosso do Sul, né? O primeiro observatório do Mato Grosso do Sul. Fica lá em Corguinho, Mato Grosso do Sul. Na sede de pesquisas do Projeto Portal. Na cidade de Zigurates, onde o local que foi escolhido para ser a cidade de Zigurates, lá a gente montou esse centro de pesquisa junto com o observatório. E lá a gente tem tecnologias que nós mesmos estamos desenvolvendo, inclusive o telescópio, a gente pode conversar até com mais detalhes assim numa outra ocasião, mas o nosso telescópio que nós montamos lá foi projetado, a gente montou todo com peças importadas, vindo de vários lugares do planeta, e a gente desenvolveu tecnologias e funcionalidades e robotizamos assim, detalhes que não existem em nenhum outro telescópio no planeta. Perfeito. E esses detalhes, eles são para pegar o quê? O que vocês estavam esperando alcançar ou visualizar para criar essa nova tecnologia, Vanessa e Alessandro? Como bons pesquisadores, né, a gente não se cansa de buscar o conhecimento. Exato. Mas como a NASA, que é o maior referencial, né, sobre astronomia, eles mentem, ocultam, fazem Photoshop, então a gente começou a vasculhar o universo com os nossos equipamentos, para a gente conseguir descobrir a realidade. É o mais próximo da verdade que a gente vai conseguir chegar. A informação sem filtro, né? Exatamente. Sem manipulação. Se eles não mostram, a gente vai descobrir sozinhos. E aí a gente vai mostrar. Perfeito. Esse é um compromisso gigantesco, porque nós, associados do Projeto Portal, temos esse compromisso com a população, né? De passar a informação da maneira com que a gente consegue captar. E em termos de infraestrutura, dentro do centro tecnológico, o que nós contamos, assim, o que nós temos? Nós temos um observatório que a gente usa para a parte astronômica. O que mais que nós conseguimos ver ou prever a respeito de desastres climáticos, enfim, qualquer outro tipo de coisa negativa que possa acontecer no planeta ou em uma determinada região? Então, assim, no CTZ a gente desenvolveu, assim, na verdade a gente tem que partir para o que a gente pesquisa e o que a gente trabalha dentro do CTZ. Perfeito. Então a gente trabalha assim, basicamente com física, astrofísica, astronomia, física quântica, e a gente tem trabalhado também muito com climatologia e sismologia. Então, assim, dentro dessas áreas de climatologia e sismologia, a gente tem lá um centro completo de pesquisa climática que a gente montou lá, que tem barômetros, anemômetros. Então a gente tem todos os equipamentos assim que centros de pesquisas convencionais têm. A gente também trabalha assim interligado com outros centros de pesquisa ao redor do planeta. Então a gente recebe informações em tempo real de outros centros de pesquisa, de outros pontos no planeta, como análises de sismos, né, que são os terremotos. Então, a gente tem como monitoramento de terremotos em tempo real. Paralelo a isso, a gente tem também pesquisas, que a gente faz algumas pesquisas, digamos, avançadas assim, e a gente conseguiu já desenvolver um equipamento que está em fase de testes, mas a gente já verificou que tá tendo um funcionamento muito, digamos assim, muito eficiente, que é um sismógrafo espectral, que ele consegue detectar sismos, né, ou terremotos que não são causados por origem natural. Peraí, Alessandro. Essa informação é extremamente importante, porque até onde todos nós sabemos, os terremotos, tsunamis são causas naturais. Não? Não. Esse é um dos motivos pelo qual a gente montou o nosso centro de pesquisa, porque não são naturais. Então, a gente está falando de tecnologia HAARP? Existem, exatamente. Olha HAARP só, na verdade tem outras tecnologias também, né? Que nem todos os terremotos. Existem os terremotos que têm as causas naturais, que é pela movimentação das camadas, das placas tectônicas, das camadas geológicas, né? Mas
também existem sismos, né, terremotos que têm origem não natural, que são terremotos que são fabricados pelo homem. Então, assim, ó, a gente hoje em dia já tem muita pesquisa na internet aí referente ao HAARP, né? Só que a gente também tem informações e pesquisas próprias que a gente, inclusive, recebeu informações dos parceiros de outras tecnologias que estão sendo utilizadas para gerar terremotos, né? São as chamadas armas escalares, né? E isso já está em funcionamento. Quem domina, dentro das pesquisas, quem construiu essas armas escalares e qual o objetivo? O que vocês têm para fazer? Então, olha só, hoje em dia acredita-se até que os Estados Unidos estejam muito avançados nessa área. Aliás, é o que, se a gente pesquisar na internet, basicamente a gente vai encontrar muita informação referente a HAARP e Estados Unidos, né? Só que existem outros países no mundo que também detêm essa tecnologia e estão muito mais avançados do que os americanos, né? A Rússia é o país que atualmente domina, já está na 3ª geração de armas escalares. Enquanto os Estados Unidos, eles ainda estão quase engatinhando lá na primeira geração, né? Isso explica porque ninguém se mete com os russos. Exatamente. Toda hora que o papo vai pro russo, é desviado. Então, os Estados Unidos acabam com todo mundo, mas com a Rússia eles não se metem. É o famoso rabo preso, né? Ou medo, né? Ou medo. Eu acho que é pelo medo. Pelo medo. E assim, exemplificando, o primeiro nível de arma escalar, ou a primeira geração conseguiria fazer o quê? E a 3ª geração consegue fazer o quê, assim, de malefício geológico para o nosso planeta ou natural, enfim. Qual é o nível de fabricação de catástrofes que essas armas conseguem causar propositadamente? Bom, essas armas, assim, elas conseguem manipular o clima, conseguem fazer chover onde não chove, fazer virar um deserto onde chove, fazer terremotos. Maluco, né? Então a gente percebe isso, assim, e a gente já conseguiu, assim, decifrar, assim, alguns sismos, assim, que são causados por essas armas escalares, né? Como teve, por exemplo, o terremoto do Haiti. Esse foi um terremoto que foi fabricado, que foi gerado por armas escalares, né? Olha, e dentro do Centro Tecnológico Zigurates nós conseguimos ter esses parâmetros para medir se foi um terremoto supostamente natural ou não. É que nenhum terremoto brota, né? Todos eles, natural ou artificial, têm alguns acontecimentos que prevêm antes do terremoto. Então, a gente analisando esses dados, dá para saber que pode acontecer um terremoto. E o causado pelo HAARP, a gente assim, identificou o que precede o terremoto, esse sismo, esse tipo de sismo, né, que é um sismo um pouquinho diferente. Na verdade, assim, diferente na maneira como acontece, né? Perfeito. Mas o resultado é o mesmo, né? É o mesmo, né? O resultado é o mesmo. Mas, assim, então a gente conseguiu, digamos assim, calcular o que acontecia e a gente gerou um equipamento. Então, a gente fabricou um equipamento para isso, especialmente para isso. Isso é importantíssimo. E através de conhecimento que vocês têm da 3ª dimensão e também informações repassadas pelos parceiros. Sim. Exatamente. A gente trabalha lá mesclado com informações das nossas pesquisas próprias, do CTZ, e também com as informações dos parceiros. Que são os antigos deuses, os atuais. Nós temos a vantagem de termos informações privilegiadas. Antes das coisas acontecerem. E como a gente pode estudar para a gente conseguir explicar isso para a população. Porque é diferente, né? A gente fala, um extraterrestre me falou que isso vai acontecer. As pessoas não vão nos dar ouvidos. Então, se a gente tiver um dado científico, matemático, para explicar, as pessoas vão começar a nos ouvir. É ter provas, né? A gente começa a ter provas. Esse é o nosso grande problema, que ninguém nos ouve porque acha que a gente é um bando de maluco que fica olhando para o céu. Sim. O que não é. A gente pesquisa, a gente estuda, a gente não fica só sentado olhando para o céu. A gente corre atrás e tenta aprender para conseguir explicar. Exatamente, Vanessa. E eu acho que, pelo que eu pude acompanhar do trabalho de vocês, existe esse telescópio que ele é fabricado com novos direcionamentos nas lentes. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso?
Assim, ó, esse telescópio, assim, como eu tinha falado antes, né, a gente projetou, nós levamos 1 ano e meio, mais ou menos, no projeto de todo o equipamento, telescópio, as lentes e toda a parte robotizada e computadorizada, a gente projetou, assim, ó, cada detalhe. Só que tem um detalhe, assim, ó, que não existe nenhum outro telescópio que a gente conheça. A gente fabricou lentes secundárias, espelhos secundários robotizados. Isso aí está fazendo a diferença para a gente conseguir captar imagens diferentes. A gente já, assim, em várias pesquisas, em vários dias de capturando informações nesse telescópio, a gente conseguiu, inclusive, filmar um objeto voador próximo a Júpiter. Conseguiu filmar com o telescópio, por causa dessa tecnologia que foi implementada mais. Exatamente. A gente, por causa dessas facilidades que essa tecnologia que a gente inventou, a gente conseguiu filmar um objeto perto de Júpiter. E depois, assim, ó, a gente até teve uma certa controvérsia, assim, que pessoas do ramo, assim, da astronomia, contestaram, dizendo que podia ser alguma falha de equipamento, uma falha de lente, entre outros fatores, né? Mas a gente fez, assim, um relatório, um levantamento, assim, uma pesquisa, assim, que ficamos 15 dias, mais ou menos, trabalhando somente em cima disso, e a gente conseguiu, assim, ó, provar que não era, que realmente era um objeto, inclusive porque a gente fez uma análise até de cromatográfica, e esse objeto, ele emitia, basicamente, luz ultravioleta. Então, a gente, assim, ó, era uma característica muito peculiar, né? Perfeito. E a gente conseguiu até, em função das filmagens e das fotos que a gente tinha, a gente conseguiu até determinar a velocidade que ele estava viajando, próximo a Júpiter. E o tamanho, e o tamanho gigantesco. Também. Ele era gigantesco, assim, ó, ele tinha aproximadamente 1/3 do tamanho de Júpiter, e ele ele tinha metade do tamanho de Júpiter e viajava a 1/3 da velocidade da luz. Isso, 1/3 da velocidade da luz. Isso é muito rápido, né? A gente não consegue imaginar o quanto é rápido. É muito Exatamente. rápido. Não, e essas informações, elas são repassadas dentro da associação, né? Inicialmente, todos os associados, eles têm informações a essas pesquisas que vocês vêm trazendo, que vocês vêm desenvolvendo junto com o grupo, e é justamente isso que a gente propaga, né? Que a gente propõe. As pesquisas serem cada vez mais detalhadas para que as pessoas consigam entender em todos os níveis intelectuais possíveis. Exatamente. Perfeito. A gente tenta trabalhar assim, ó, sempre com qualquer observação, qualquer fenômeno que acontece, a gente procura sempre trabalhar assim, sob uma ótica assim, da pesquisa, uma ótica a gente tenta fazer um modelamento físico, um modelamento matemático para a gente conseguir explicar. Perfeito. E é isso que nós propomos também, né? Mudando um pouco de assunto, mas dentro do mesmo assunto, pedras em formato discoides. Isso já deu muito pano para manga, Alessandro e Vanessa. Muitas pessoas já vieram até o projeto, alguns cientistas vieram buscar e realizar pesquisas enfim, detalhadas sobre a origem dessas pedras. Dentro das pesquisas que vocês fizeram, que vocês pediram, que vocês gerenciaram, o que são essas pedras discoides e de onde que elas vieram, como elas apareceram? Então, a gente teria que, assim, ó, separar em 2 enfoques. Primeiro, um enfoque que a gente sabe que essa pedra discoide é um artefato extraterrestre. Essa é a realidade. São as informações que nós sabemos. Outra é a parte pesquisa científica, porque, assim, ó, pesquisadores eles não conseguem ir muito além do que fazer uma análise e dizer dos compostos e como teria sido formado. É isso até que eles chegam, né? Só que limitado, né? É de certa forma limitado. Só que mesmo assim a gente tem umas pesquisas assim muito interessantes, porque assim já foram enviadas essas pedras para vários lugares do mundo. Inclusive essas pedras também são encontradas em vários lugares do mundo, não somente aqui. Sim. Esse é um outro capítulo, né? Mas Corguinho é um sítio principal onde tem a maior quantidade pedras. Mas assim, até assim, desviando um pouquinho do assunto, a gente até teve, assim, ano passado, foi encontrado até pedras discoides de 3 metros de diâmetro na China. Na China? Na China. E
31 de janeiro desse ano, agora de 2015, foram encontrados na Rússia. Na Rússia foram encontradas pedras de quase 1 metro de diâmetro. Entendi. Então, assim, tem vários pontos do planeta que são encontradas essas pedras. E, assim, geologicamente, existe alguma explicação para, na sede do Projeto Portal, como que foram encontradas essas pedras, o que é aquele determinado ponto, qual é a história geológica? Vocês têm esses detalhes? Temos os detalhes, só que são detalhes bem complexos, assim, extensos. Bem extensos, e nós temos 5 minutos de programa. Então, o que dá pra gente dizer, assim, adiantar, assim, ó, aqui, na verdade, assim, a gente sabe que essas pedras que estão, na verdade, esses artefatos, eles são formados, vamos começar pela formação, como eles são formados? Eles são formados pela interação do campo eletromagnético de naves extraterrestres, né? Então, assim, as naves passam e, assim, elas promovem uma alteração na estrutura mineral, né? Na estrutura, assim, dos minérios que estão no solo e também em suspensão no ar, inclusive junto com a água, né? Então, assim, é um processo molecular que promove uma transformação e acaba, digamos assim, condensando e materializando as pedrinhas discoides, né? Nesse formato de disco, né? Que é em função da própria forma da energia espiral que forma ela. Que isso teve um pesquisador, inclusive nos Estados Unidos, que conseguiu determinar que existia uma força em espiral para poder promover a formação da pedra. A alta temperatura. A alta temperatura. Tecnologia que nós não temos. Essa tecnologia é completamente extraterrestre. Sim. E até pela idade das pedras, é uma tecnologia que não existia nem homens na Terra quando essas pedras chegaram ali. Pela história contada, pela história né? geológica. Pela história geológica, exatamente. Não tinha, assim, assim, os primeiros registros, assim, remontam a milhões de anos. Não é milhares, é milhões de anos atrás. Essa datação é exata? Como essa datação ela é medida através do quê? Então, assim, digamos assim, é complexo, assim, mas a datação, assim, digamos, é pela camada geológica que é encontrada. Então, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a gente já encontrou pedras discoides incrustadas em camadas de arenito, e essas camadas, elas têm a datação de aproximadamente, assim, entre 145 a 130 milhões de anos atrás, que é a formação do deserto de Botucatu, que era até o período Cretáceo, foi do período Jurássico ao período Cretáceo, que foi a formação do deserto de Botucatu, que era um grande deserto que existia aqui na região do Brasil, que ia de Minas Gerais até o Uruguai, mais ou menos. Sim. E lá do Chile, do Chile, Bolívia, até o leste, a costa leste do Brasil. Essa informação a gente não aprende em lugar nenhum. Academicamente falando, sabe? Ninguém sabia, poucas pessoas desconhecem que era uma região de deserto, e neste período tão longínquo já se formava essas pedrinhas discoides. E quais são os principais minérios que se encontram dentro dessas pedrinhas, segundo as pesquisas realizadas em laboratório? Assim, existem diversos tipos de minerais que existem lá, mas assim, principalmente o silício, que é encontrado lá, né? Foi encontrado também em cristais de quartzo, existe em grande quantidade, mas também tem um minério, assim, muito especial que foi encontrado dentro dessas pedrinhas discoides, que é a cubanita, que é um mineral extremamente raro na Terra. Só para ter uma ideia, ele só vem na Terra através de meteoritos no espaço. Então, é mais uma evidência da origem extraterrestre. Exatamente. Mais uma vez, é uma evidência de que é um artefato extraterrestre, e essa composição mineral é uma comprovação. Alessandro, Vanessa, queridos ouvintes da Rádio Mundial, infelizmente nós chegamos no fim de mais um programa Em Busca de Conhecimento, comigo, Alan Fernandes. Para quem quer entender melhor, conhecer as pedrinhas discoides e receber de presente uma dessas pedras,
pode nos encontrar hoje às 19h30 no anfiteatro da Associação Projeto Portal aqui no Jabaquara, através do número 3459-9945. Hoje nós temos encontro, hoje nós temos discussão, hoje nós temos bate-papo. Reserve sua cadeira através do telefone 3459-9945 e garanta esse artefato. E para quem vamos lançar uma promoção aqui rapidinho. Para quem... Pode falar, Alessandro e Vanessa. Então, olha só, a gente tem muitas informações que a gente disponibiliza para o público no site pedrasdiscoides.com.br. E assim, ó, nós estamos lançando uma promoção aqui, ó, para 100 primeiras pessoas que enviarem seu endereço através do e-mail contato@pedrasdiscoides.com.br, vão receber em sua residência, em seu endereço, uma pedrinha discoide, um exemplar dessa pedrinha discoide. Para realizar suas pesquisas e fazer seus treinamentos através dos minérios. Muito boa tarde a todos, queridos ouvintes da Rádio Mundial, e na próxima quarta-feira e hoje à noite às 19h30 estaremos mais em busca de conhecimento. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Alan. Obrigada.